O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: se queres, tens o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero, fica curado. No mesmo instante a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: não contes nada disso a ninguém. Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade, ficava fora em lugares desertos, e de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 Caríssimos irmãos em Cristo, também os que nos acompanham pelas nossas redes sociais, no Evangelho de hoje, ainda dentro do capítulo 1 de São Marcos, que temos acompanhado nesses últimos domingos, temos o encontro de Jesus com o leproso. No tempo de Jesus, a lepra era uma doença que marginalizava a pessoa totalmente. A primeira leitura que ouvimos, tirada do capítulo 13 do livro do Levítico, nos mostra como um leproso deveria se comportar. O homem atingido por este mal andará com as vestes rasgadas, os cabelos em desordem e a barba coberta, gritando: impuro, impuro, e durante todo o tempo em que estiver com a lepra, será considerado impuro e deve viver fora do acampamento, longe da família, longe da comunidade religiosa, longe da sociedade. E além disso, o leproso na mentalidade judaica era considerado um castigado por Deus, um amaldiçoado por Deus. E é um homem assim que se aproxima de Jesus, coberto de chagas e colocado à margem da vida, desprezado por todos. E na mentalidade dos judeus, desprezado até por Deus. Este homem tem a ousadia de chegar junto a Jesus, sem medo de ser repelido, rejeitado e punido pela lei. Diz São Marcos que o leproso cai de joelhos aos pés de Jesus e lhe suplica: se queres, podes me curar. Com certeza, o anúncio do Evangelho, o anúncio das maravilhas que Cristo estava operando no meio do povo, chegou aos ouvidos daquele leproso. Alguém anunciou Jesus naquelas cavernas, naqueles abrigos de leprosos, e isso
encheu aquele homem de fé e de confiança, e por isso ele vai até Jesus e lhe suplica. Uma oração que brotou do fundo da sua dor, do fundo das suas misérias, e uma oração que tocou profundamente o coração de Jesus, porque era uma oração cheia de uma fé humilde, que não impunha nada para Jesus. Aquele homem apenas se entregava confiantemente aos pés do Senhor. E qual foi a reação de Jesus? Jesus também não teve medo de quebrar a lei. Ele não só permite o homem chagado se aproximar dele, como também o toca, impõe as mãos sobre aquele homem. Jesus poderia observar o que a lei de Moisés dizia, e para não transgredir a lei, ele poderia curar aquele homem à distância. Ele não tinha feito isso antes? Se lembram da cura dos 10 leprosos? Jesus não impôs as mãos sobre aqueles 10 leprosos, apenas disse para eles: vão até o sacerdote e apresentem ao sacerdote o sacrifício pela sua cura, e o sacerdote lhes dará a declaração que comprova que vocês estão curados. E quando eles estavam a caminho para o templo, perceberam que tinham sido curados. Mas aqui não. Aqui Jesus, ele preferiu estender a sua mão para aquele leproso, porque ele teve compaixão daquele homem. A própria palavra compaixão vem de 2 palavras no latim: compadecere, ou seja, sofrer com o outro. A gente tem uma facilidade de sentir as dores do próximo, mas muitas vezes ficando à distância. Nossa, como aquela pessoa está sofrendo, nossa, olha o sofrimento que aquela família está passando, mas a gente permanece à distância, a gente não se compromete com a dor do outro. Compaixão, a própria palavra diz, é sofrer com o outro, é tomar as dores do outro, porque como disse o profeta Isaías, há 720 anos antes de Cristo, falando do servo sofredor, disse qual seria a missão do Cristo. Ele veio tomar sobre si as nossas dores, ele veio assumir as nossas enfermidades, para que pelas suas chagas fomos curados. Não esqueçamos que Jesus também se fez um leproso, né? Na cruz, coberto de chagas, para que pelas suas chagas pudéssemos ser curados da maior lepra que poderia atingir a humanidade, que é o pecado. Jesus quis se fazer próximo daquele miserável, quis que aquele homem se sentisse próximo de Deus, amado, acolhido. Caríssimos irmãos, é assim que Deus age conosco, quando temos a humildade de nos aproximar dEle. Jesus não nos ama de longe, não nos ama à distância, não vê de modo indiferente as nossas misérias. Quando Deus encontra um coração humilhado, derramado em sua presença, Ele também derrama toda a sua misericórdia sobre nós, nos toca, nos refaz em seu amor. Isso porque a lepra que Deus quer nos curar é a lepra do pecado, que é infinitamente pior e muito mais fétida e terrível do que a lepra que atinge o corpo. Alguns santos tiveram uma graça particular de Deus,
de ver como é o estado de uma alma em pecado mortal, o pecado grave, que transgride os mandamentos de Deus. Aquele ali mesmo, ó, representado naquela imagem, o Curadars, chamado São João Maria Vianney, como vocês sabem, é o patrono de nós, sacerdotes. Ele chegou a dizer: se alguém pudesse ver como fica sua alma em estado de pecado mortal, cairia morto de pavor no mesmo instante. Olha, é por isso que Deus não permite a gente ter olhos espirituais para enxergar o estado da nossa alma se estivermos em pecado mortal, porque cairíamos morto de pavor. São Francisco Sales chegou a dizer que uma vez ele teve uma visão. Ele viu um homem num estado de pecado mortal, terrível. E São Francisco de Sales disse: a alma daquele homem parecia um demônio. É isso, né? O que é o pecado mortal na vida de uma pessoa? É a vitória do mal já acontecendo na vida e na existência daquela pessoa. É como que o mal nos possuindo de alguma forma. O pecado é a lepra da alma, desfigura a nossa imagem de filho de Deus. E se morremos neste estado, sem confissão, sem conversão, ficaremos longe de Deus para sempre. Uma doença física pode nos acompanhar durante toda essa vida. Tem pessoas que vão carregar enfermidades físicas por toda a sua vida, talvez para a sua própria santificação, como São Paulo uma vez reclamou com Jesus, né? Com Jesus ressuscitado: Senhor, essa provação que eu passo é como um espinho na minha carne, é como Satanás a me esbofetear a cada dia. Jesus disse para ele: vou te curar? Não, apenas disse para São Paulo: basta a minha graça, basta a minha graça na sua vida. Muitos sofrimentos que nós passamos, Deus permite para a nossa santificação. Mas as doenças físicas, com a nossa morte vamos ficar libertos delas. Mas o pecado mortal, a lepra da alma, se permanecer em nós, nos acompanhará por toda a eternidade. O ser humano tem que levar a sério o pecado na sua vida, porque se não leva a sério o pecado na sua vida, está colocando a cada dia a perder a salvação eterna da sua alma. Agora, caríssimos irmãos, pelo contrário, o ser humano na sua maioria se preocupa muito mais com a saúde do corpo, se preocupa muito mais com o bem-estar do seu corpo do que com a saúde do seu espírito. Esse Covid aí mesmo, essa peste que aflige a humanidade, nos mostrou isso. O quanto o ser humano tem muito mais preocupação com o seu corpo do que com a sua alma. E aí tudo que a Organização Mundial da Saúde nos manda fazer, a gente faz. E não estou dizendo que não é para fazer. Claro, devemos ter os cuidados necessários sim, em vista de uma pandemia. Aí o Ministério da Saúde manda a gente usar máscara, nós usamos. E nos acostumamos tanto com este novo normal que querem nos impor, que tem gente que usa máscara sozinho dentro de casa, usa máscara sozinho dentro do carro. Porque o ser humano é muito fácil de ser manipulado.
E aí a Organização Mundial da Saúde diz que a gente não pode vir nas igrejas, a gente não pode vir assistir missa, e aí os nossos bispos mandam a gente fechar as igrejas, e o povo fica só assistindo em casa. E aí agora que a gente abre as portas, e aqui graças a Deus desde julho do ano passado estamos abertos, muita gente não voltou para a igreja. Deixa eu continuar com o meu refrigerante, a minha pipoca, assistindo a missa deitado no meu sofá, como se eu estivesse assistindo uma novela. Está muito bom assim. O Papa falou que eu já estou cumprindo o meu preceito. Cuidado, hein? Cuidado. O mundo não está preocupado com a nossa alma e nem com a nossa saúde física. Por detrás de muitas estratégias aí, desses grupos que falam em nome da saúde, tem muita manipulação, principalmente para que o povo não busque o mais importante na sua vida, que é Deus. E assim, a gente faz tudo para proteger o nosso corpo. E quantos católicos estão há anos sem se confessar? Qual foi a última vez que você fez uma boa confissão com o sacerdote? Aos pés do ouvido do sacerdote. A gente sabe que temos que rezar e rezamos tão pouco. A gente sabe que temos que meditar a palavra de Deus e meditamos tão pouco, e por isso a nossa consciência vai se adormecendo no pecado. A gente cuida tanto do corpo e tão pouco do espírito. O Papa Pio XII, já em meados do século XX, disse isso, ó: o pior mal de nossos tempos é a perda da noção do pecado. O pior mal dos nossos tempos não é o Covid-19, é o ser humano perdendo a gravidade do pecado. Imaginemos a situação de um enfermo, sofrendo com a sua enfermidade, sabendo que está doente, mas quando o médico lhe pergunta: como você está? O enfermo lhe responde: eu estou ótimo, não preciso de nada. É assim que o nosso mundo se encontra, um mundo doente cada vez mais e não reconhece que está enfermo, o ser humano doente na alma cada vez mais e não reconhece que está enfermo. É a perda da noção do pecado. Olha como nós começamos o ano. Nosso país vizinho, a Argentina, fazendo um verdadeiro show, uma verdadeira comemoração, porque aquele país aprovou o aborto, fazendo festa. Imagine, queridos irmãos, isso para mim foi o maior símbolo da perda da noção do pecado. Moças, rapazes bem jovens, manipulados desde as suas universidades, de que o aborto é uma questão de saúde pública. O socialismo colocou isso no coração de nossos jovens, e uma multidão de jovens pulando, cheios de alegria, porque o aborto foi aprovado. Isso é a perda da noção do pecado. E vai olhar como está essa nação, que já foi uma das mais cristãs da América Latina, católica, e mais prósperas financeiramente, hoje está numa decadência moral, numa decadência religiosa, numa decadência financeira. Por quê? Porque o pecado arruína a vida de um povo, principalmente quando se torna um pecado estruturado numa nação. O pecado arruína a vida da pessoa por inteiro. Quando o ser humano perde a noção do pecado em sua vida, ele então permite tudo de ruim na sua vida. Precisamos ser como este leproso, a cada dia cairmos aos seus pés, aos pés do Senhor, aquele que é o nosso médico dos médicos, reconhecendo a lepra ou as lepras do nosso coração,
e lhe suplicar: Senhor, se queres, podes me curar. Olha, se é muito ruim um doente orgulhoso, pior ainda é um pecador que não reconhece os seus pecados. Porque muitos católicos não se confessam mais frequentemente, e muitos nem uma vez por ano. Aqui, graças a Deus, já um bom tempo a gente vê, né, como o nosso povo busca a confissão, mas ainda busca muito pouco. Ah, padre, eu me confesso uma vez por ano, como a igreja pede, já está muito bom. Tudo bem, eu vou te perguntar então, levanta a mão aí, quem é que peca só uma vez por ano? Mas sabe por quê a gente muitas vezes não busca a confissão mais frequente? Porque no fundo não queremos reconhecer nossos pecados, porque no fundo não queremos nos converter de verdade, não queremos mudar de vida. Desde o pecado de Adão, o ser humano se tornou, ou melhor, se acha que se tornou senhor do bem e do mal. Então para que Deus? Isso penetrou até no seio da nossa igreja, hein? Hoje se fala de pecado ecológico, pecado ambiental. Existe sim, não estou descartando não. Temos que cuidar do nosso planeta sim. Se fala de pecado social, mas não se fala do pecado como ele deve ser falado, o pecado da alma, o pecado pessoal, o pecado que eu cometo, ofendendo a Deus, transgredindo seus mandamentos, porque esse pecado moral que atinge a nossa alma é fruto para se causar tantos outros males na sociedade. Se a gente não se converter, não somos capazes de fazer nada de bom para este mundo. Não somos capazes de amar nem o nosso próximo. Por isso, queridos irmãos, devemos fazer como esse leproso a cada dia. E como é que podemos fazer isso hoje? Para receber esse toque regenerador da graça de Deus, através das mãos poderosas de Jesus, que tocou naquele leproso e o curou. Como podemos fazer isso hoje? Primeiro, a cada dia temos a coragem de nos colocarmos à luz da palavra de Deus, principalmente à luz do Santo Evangelho. A cada dia, diante da luz da palavra de Deus, eu deixar que essa palavra me fira o coração, eu deixar que essa palavra me desmascare. Olha, se fizermos isso 10 minutos por dia, você pegar o evangelho do dia, e ali você fazer um diálogo com Jesus, o pecado nunca vai se acomodar em nossa vida, porque a palavra de Deus mostra os nossos erros, mostra as nossas manhas, porque a gente é mestre em ficar justificando nossos pecados. Geralmente quando as pessoas vão se confessar, como deveria ser a verdadeira confissão? Contar o pecado de forma objetiva, mas as pessoas contam uma história. Ah, padre, eu roubei por causa disso, estou com uma situação tão difícil dentro de casa, passando por tal dificuldade, minha mãe precisa de remédio, e por isso que eu acabei caindo nessa fraqueza, eu peguei aquele dinheiro sem poder pegar. Pode contar a história que for, basta contar o seu pecado, mas nós somos mestres em justificar nossos pecados. Ah, padre, mas eu acabo cometendo essas fraquezas porque o senhor sabe, né? Sim, eu sei, nós somos pecadores e temos que nos converter. Primeiro caminho da cura da lepra da nossa alma, deixar que a palavra de Deus revele o que precisa ser mudado, transformado, curado no meu coração. Depois,
ter a coragem de olharmos com sinceridade para nós mesmos, porque é fácil ficar julgando o pecado dos outros e não julgar o próprio pecado. Ter um olhar sincero a cada noite no nosso exame de consciência. A cada noite temos a coragem de reconhecer os nossos pecados, gastar mais energia com os nossos pecados para vencê-los com a graça de Deus. Tem um livro aí que nós vamos colocar para vender nas missas de amanhã e terça-feira, também nos 2 dias de retiro que vamos ter aqui, o nosso rebanhão de Carnaval com Cristo. Esse livro clássico você vai poder comprar, hein? Chamado Imitação de Cristo. Esse livro, uma das suas frases diz assim: se nós gastássemos nossas energias com a ajuda de Deus a cada ano para vencermos ao menos um pecado em nossa vida, em breve seríamos grandes santos. Olha que o livro Imitação de Cristo nem fala a cada dia, né? Porque na verdade devemos gastar as energias da nossa vida a cada dia com a ajuda de Deus, buscando nos converter um pouco mais. Mas o livro Imitação de Cristo fala: se a cada ano a gente se empenhasse mesmo com a ajuda de Deus em vencer ao menos um pecado em nossa vida, um pecado que nos dominava há anos, uma paixão dominante, em breve seríamos grandes santos, santos canonizados. Tem um santo contemporâneo nosso, São José Maria Escrivá. Os santos têm algumas loucuras, né? Loucuras de amor a Cristo, que chegou a falar assim: Senhor, é uma oração que ele fazia, Senhor, me converta nem que seja paulada. Ou seja, o santo pedindo para Jesus: seja duro comigo, seja firme comigo, mas me converta. Por isso, a segunda maneira de deixarmos Jesus nos curar dessas lepras do coração é a gente a cada dia olhar com sinceridade para a nossa própria consciência, não justificar nossas misérias e ter a coragem de se mostrar para Jesus no sacramento da confissão. E se a gente tiver esse olhar sincero para nós mesmos, à luz da palavra de Deus e tocados pela graça de Deus, a gente vai reconhecer que muitas vezes vamos precisar do sacramento da confissão, muitas vezes, para que o pecado não nos domine. Que possamos então a cada dia cair aos pés do Senhor. Ele mesmo já mostrou o que quer fazer conosco, quando ele respondeu para o leproso: eu quero, seja curado. Jesus veio para isso. Ele não veio para causar uma revolução social neste mundo, como certos tipos de cristianismos pregam por aí, apenas uma revolução social, né? Nunca vamos ter um paraíso aqui na terra, mas devemos lutar pelo verdadeiro paraíso, a felicidade em Deus, a felicidade eterna que Deus preparou para aqueles que não querem viver como escravos do pecado. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.